Não sei se você é como eu, mas sempre que eu estou estudando alguma coisa ou estou assistindo uma série, você gosta de série? Eu gosto de série. Eu fico curioso para saber tudo sobre aquilo, sobre os personagens, sobre como é que se dá aquele enredo, quem é quem, eu fico curioso. E eu tenho estudado um pouco a respeito do Espírito Santo, porque isso tem me chamado muita atenção. Eu espero que isso tenha despertado você também. E eu não sei se você sabe, mas se sabe, ótimo, eu vou falar de novo. Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. O dia de Pentecostes, crianças, era um dia uma festa, né? Era um período festivo. E o período de Pentecostes é bem interessante que ele acontece exatamente 50 dias depois da Páscoa, depois do domingo de Páscoa. Por isso o nome. Aí, Saulo. Pentecostes vem de penta. Ó, tipo pentágono. Ó, tipo pentacampeão. Pentateuco, né? Exatamente, penta, vem de 5, de 50. Então, Pentecostes nada mais é do que a festa dos 50 dias depois da Páscoa. É claro que o Pentecostes também tinha uma representação muito forte para o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus. Eles marcavam também esse período, foi o período que eles saíram do Egito, né? Exatamente também quando se começa a ter esse entendimento da Páscoa, da passagem, e Moisés recebe as tábuas da lei. Então marca também o Pentecostes como essa coisa da presença de Deus ali no meio deles através da lei entregue por Deus a Moisés. E depois disso se tornou uma festa para se agradecer pela colheita e por tudo mais. Amém? Amém. Ok, então isso nós já temos falado há alguns dias e é isso que nós vamos ler hoje. Então, eu não lembro quem estava aqui, estava Lívia, Isabela e os meninos aqui, né? Então, ajudem aí, papai e mamãe. Abram, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eram 5 crianças que estavam aqui? Eram 5? Sim? Ô, gente, vocês estão aí de frente, vocês não viram nossas crianças? Eram 5? Então vai dar certinho, tá vendo? O Espírito Santo de Deus é tremendo. Nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou dizer aqui, ó. A Sofia vai ler o verso 4. O Felipe vai ler o 5. Ok? Verso 5. Davi vai ler o 6. Isabela vai ler o 7. E Lívia vai ler o 8. Amém? E nós todos vamos acompanhar a leitura deles do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Pode começar, Sofia. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É 8? 6 agora. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Boa leitura. Palavra de Deus. Amém? Amém. Obrigado, meninos. Obrigado, meninas. Nós vemos um texto aqui em que o Evangelho de Marcos está narrado num episódio muito interessante. João está ali, ele tinha um papel muito importante, ele é um precursor de algo que estava na iminência de acontecer, que era exatamente a manifestação do Filho de Deus na terra. E João estava nessa expectativa, ele tinha essa certeza de que isso estava muito próximo de acontecer. E então o texto narra exatamente a respeito de João. João realiza uma ação física de batizar as pessoas lá no Rio Jordão. Ele estava batizando as pessoas. Era um ato físico, era um ato visivelmente visto pelas pessoas, era algo que as pessoas podiam
enxergar, ver, tocar quem era batizado. O batismo não era algo muito estranho para os judeus. Os judeus prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo, né? aqueles gentios que estavam fora ou por alguma razão queriam se tornar judeus, queriam passar a ser da religião judaica, estavam morando às vezes numa região de muita influência judaica. Esses judeus prosélitos, um dos rituais era se batizar. Então, ver alguém se batizando para um judeu não era nada estranho, não era nada diferente, eles estavam acostumados com isso. Mas o batismo de João tinha um quê diferenciado. Sabe, o batismo de João tinha aquele raio, que a gente chama hoje nas comidas, né, mais sofisticado, aquele raio gourmetizante. Sabe, aquilo que torna mais sofisticado. O batismo de João tinha uma sofisticação diferente. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Então não era um batismo para se tornar alguém religioso ou fazer parte de uma outra religião ou de alguma religião, para aqueles que não tinham religião nenhuma. Mas era um batismo dizendo: eu reconheço que sou pecador, reconheço que estou em pecado, e o meu ato público de descer as águas, de mergulhar, de imergir naquelas águas, é dizer: estou matando, estou afogando, estou enterrando esse homem pecador. Esse era o batismo de João. E aí, chega Jesus para ser batizado. E João diz o seguinte: olha, esse aí eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Mesmo um judeu, quando se tornava escravo, algumas coisas ele não fazia. O seu servo podia até matá-lo, mas ele não fazia, porque isso fazia parte da constituição de quem ele era como judeu. Algumas coisas as pessoas já sabiam, e isso você não adianta pedir que o judeu não vai fazer, porque faz parte dele. Uma dessas coisas, mesmo um judeu escravo, uma das coisas que ele não fazia era desamarrar a sandália de alguém. Por toda uma questão de sujeira, de impureza e tudo mais que eles tinham, o judeu, eu faço tudo. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu arrumo, eu faço o que você quiser, mas isso não posso fazer. Quando João Batista diz que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, ele estava se colocando numa posição de humildade, de humilhação, dizendo: vocês não têm ideia de quem é esse cara. Vocês não estão entendendo quem é esse que está andando entre nós aqui. E aí ele diz, o texto diz, né, que João está dizendo: eu tenho batizado vocês com água, mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo. E essa é a chave do sermão de hoje. Jesus vai batizar-nos com o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo? Eu tenho certeza que é bem possível que você tenha escutado muita coisa a respeito disso. E hoje eu queria que você escutasse um pouquinho mais, que você aprendesse um pouquinho mais a respeito disso. A respeito do batismo no Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo. Bom, primeiramente que o batismo de Jesus, quando Jesus é batizado lá por João Batista, ele recebe o Espírito Santo. O batismo de Jesus ali, ele prefigura o que aconteceria com todos nós, aconteceria com os discípulos e aconteceria com toda a humanidade depois. O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de uma pomba. Então, quando Jesus diz para João, relaxa, fica tranquilo, é preciso que você me batize, é preciso cumprir isso aqui, fica tranquilo, está tudo no script já. Ele se submete a isso e se batiza ali com João, é batizado por João. Aquilo ali é uma representação do que aconteceria com todos nós. E o que de fato acontece, o que de fato aconteceu. Nós temos também o batismo do Espírito Santo, não é algo estranho e misterioso que apenas alguns experimentam. Durante algum tempo, nós, pelo menos eu não sei vocês, mas durante algum tempo, o Espírito Santo para mim, o batismo com o Espírito Santo era algo estranho, era algo, não vou falar estranho, mas diferente, era algo que apenas algumas pessoas, talvez mais espirituais ou especiais, poderiam receber.
E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que isso é uma mentira. Amém. O Espírito Santo de Deus é para todos. Todos. O Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo é para todos. É para todos. O batismo do Espírito Santo, ele é um presente para todos nós. Não existem categorias de mais santos, ou os que recebem mais ou recebem menos. Assim como a mesa, assim como nós participamos aqui da ceia, e a mesa é uma mesa que ela é convidativa, ela é uma mesa que agrega, ela é uma mesa que Jesus disse, se você não participar comigo dessa mesa, você não faz parte da aliança. Ou seja, Jesus está chamando a todos para fazer parte da aliança. E é claro que a mesa representa reconhecer quem é Jesus, se reconhecer como pecador, entender que é só por Jesus, através de Jesus, o único caminho, a verdade e a vida, nós chegamos a Ele. Assim como a mesa de Jesus, a mesa da ceia, a mesa dos elementos, do pão e do vinho, ela é uma mesa agregadora, é uma mesa que chama a comunhão. O batismo é também para todos, também chamando a comunhão, também chamando a estar mais perto de Deus, a conhecer mais a Deus. O propósito do batismo no Espírito Santo, queridos, se eu posso antecipar muita coisa que eu vou falar aqui hoje, o propósito do batismo nada mais é do que você se chegar mais perto de Deus, de Deus revelar para você coisas do coração dele direto para você. Isso não é privilégio de alguns. Deus não disse, você sim, você não, aquele talvez. Para todos. Mas como assim, pastor, para todos? Vamos entender um pouco mais o que é esse para todos aí. Em Atos capítulo 1, verso 4 a 5, você não precisa ler o texto. Tá, eu vou ler aqui para vocês. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando Jesus estava com os discípulos, depois de ressuscitado, depois de ter sido morto na cruz e ressuscitado, Jesus passa um tempo com os discípulos, aproximadamente 40 dias. Ele é visto por muitas pessoas. Muitas pessoas testemunham que viram Jesus depois de ser ressuscitado, depois de ressurgir dentre os mortos, de vencer a morte na cruz. Jesus é visto por muitas pessoas. E antes de partir, antes de explicar para os discípulos que era necessário que ele fosse, ele diz, ele faz uma promessa: vocês serão revestidos, vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Ele fala apenas uma coisa para eles: aguardem, fiquem em Jerusalém, não se dispersem, aguardem. Jesus não dá nenhuma outra determinação do tipo, vocês precisam fazer um ritual, vocês precisam jejuar agora, daqui até o dia que isso vai acontecer. Vocês precisam fazer uma peregrinação daqui até não sei aonde e voltar. Vocês precisam decorar tantos versículos do Antigo Testamento. Jesus não coloca nenhuma exigência. A única coisa que Jesus diz é: espere, que vocês vão receber a visita tão esperada do Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo é imergir, é estar totalmente submerso na presença do Espírito Santo de Deus. É bem possível que você já tenha experimentado isso e talvez não tenha se dado conta de que você estava totalmente na presença do Espírito Santo. Você estava totalmente batizado já com o Espírito Santo. E talvez você não tenha se dado conta disso. Talvez. Dificilmente alguém que recebe isso, que passa por uma experiência dessa, não consegue depois dizer que algo diferente aconteceu. Tente puxar na memória se você não teve nenhuma experiência que você fala: nossa, foi diferente. Eu estava ali cantando, de repente eu senti uma alegria diferente.
Eu estava orando e de repente veio um choro incontrolável, eu não sei nem porquê. Eu estava falando e de repente minha carne começou a tremer e eu não sei porquê. Você estava ali totalmente submerso na presença das águas do Espírito Santo. Talvez não tenha nem percebido, não tenha dado tanta importância, mas isso pode ter acontecido. Embora seja um momento especial de encontro com o Espírito Santo, isso não significa que seja igual para todo mundo. Eu estou falando algumas experiências aqui, e é bem possível que, se nós abríssemos aqui um debate para que todos pudessem testemunhar, nós ouviríamos histórias diferentes, de experiências diferentes que cada um teve com o Espírito Santo. Não existe uma única maneira, não existe uma única forma, não existe um único dom. Dons do Espírito Santo é um próximo capítulo, um próximo tema. Mas saiba que não existe uma única maneira. Durante algum tempo também, criou-se uma ideia de que a manifestação, a única forma de você saber se você era batizado com o Espírito Santo era o falar em línguas. Talvez por causa da experiência dos discípulos lá em Jerusalém. Talvez isso tenha trazido esse entendimento para alguns irmãos, mas saiba de uma coisa, isso não é verdade. O dom de línguas, ele é um dom, é uma manifestação, é uma forma. Existem inúmeras, dezenas de maneiras de você ser batizado com o Espírito Santo, de você ter recebido esse dom da graça e do poder de Deus sobre a sua vida. Um outro texto que é bem interessante, João 7, 37 e 39. Nós temos aqui duas perguntas que sempre são feitas quando se trata desse assunto, quando se trata a respeito do Espírito Santo. As perguntas são: como eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Uma delas é essa. E a outra pergunta é: o que acontece quando eu sou batizado com o Espírito Santo? São duas perguntas que a gente geralmente ouve. Como eu recebo e o que acontece quando eu sou batizado com o Espírito Santo? E eu vou ler alguns textos aqui, nós vamos falar um pouquinho, e nós queremos ter um tempo hoje, no final dessa reunião, para que a gente possa orar um pelos outros e orar a respeito do Espírito Santo. O texto lá de João diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus está numa festa dos tabernáculos, uma festa que ele mesmo disse que não queria ir, não falou para os irmãos: não, eu não vou. O povo lá não gosta de mim, estão me perseguindo, estão querendo me matar, eu não vou. Depois Jesus resolve ir. E lá ele não consegue se conter e ele vai e começa a falar e ensinar. E ele fala a respeito disso aqui. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Ele diz que quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, como é que eu recebo o Espírito Santo? Primeiro, eu creio. Primeiro ponto, primeira condição: eu creio no Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É Deus. É Deus na forma em que a gente consegue sentir a presença dele. Ninguém viu o rosto de Deus. O rosto visível de Deus é Jesus, que veio como homem, forma humana. Mas ninguém viu a Deus. O Espírito Santo de Deus é a presença real de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus era caracterizada, tanto no tabernáculo como depois no templo, pela Arca da Aliança. Era a presença de Deus no meio do povo. Era uma representação simbólica, era um instrumento, era uma caixa, era um objeto. Mas que representativamente ali estava a presença de Deus. Quando o sacerdote entrava
no santo lugar, ou o sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, ele sabia que aquela arca, com tudo que as representações que ela tinha era a presença de Deus, havia temor, havia uma fé, havia certeza de que era a presença de Deus. Tamanho foi o desespero do povo quando a arca foi levada. Tamanho o desespero de Davi em trazer a arca de volta, porque era a presença de Deus. Qual é o nosso desespero, o tamanho do nosso desespero pela presença de Deus? Qual o tamanho da sua sede? Jesus diz: quem crê, rios de água viva. Mas antes disso, ele pergunta: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede de quê? Estou fazendo uma alusão à música, né? Sede de quê? Sede da presença de Deus. Qual o tamanho da sua sede pela presença de Deus? Eu já disse aqui que uma vez um judeu falando a respeito um judeu ortodoxo falando a respeito da interpretação que os judeus dão das leis, ele dizendo que não tomar o nome de Deus em vão é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Se a primeira coisa que passa pela sua cabeça não for Deus, e a última coisa que passa na sua cabeça antes de dormir não for Deus, qualquer coisa que você fizer nesse intervalo é falar o nome de Deus em vão. É meio radical, mas isso mostra um pouco qual o tamanho da sua sede pela presença de Deus. Às vezes a gente tem a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é um momento estanque, é algo que vai acontecer, e passou dali, pronto, é uma experiência que aconteceu, e ok, fica ali, eu vou, vivo a minha vida, e quando eu quero ter de novo a experiência, eu vou ali e mergulho naquela, como se fosse um rio, né? Como se o Espírito Santo fosse um rio, e aí eu vou lá, ou uma praia, né? Falar mais a nossa linguagem aqui, como se fosse uma praia ali, a praia da Costa, ou a praia de Itapuã, ou a praia de Coqueiral, e eu vou ali e dou um mergulho. Estou com calor, ou nossa, está muito abafado, eu vou lá e dou um mergulho, volto e agora eu estou bem refrescado aqui, estou bem legal, que maneiro, que bom morar perto da praia, poder ir na praia a hora que quiser, que legal, bacana. Isso não é o Espírito Santo. Não é algo que você vai lá e experimenta, e aí você mergulha, e depois você volta e vai viver a sua vida. Não é isso. É algo que tem que estar permanentemente envolvendo a sua vida. O Espírito Santo de Deus é algo que vai controlar mesmo todo o seu ser. Pode para alguns parecer, nossa, uma ideia estranha de controle, como se nós fôssemos marionetes. Não controle nesse sentido, mas controle de dizer qual é a direção. Quando você está com o GPS ligado no carro, você é uma marionete do GPS? Quando o GPS diz, vira à direita, vira à esquerda, siga, você é uma marionete? Não, você está seguindo uma orientação de uma máquina, de um sistema. Ele nos guia. Ele sabe o caminho. Você sabe qual é o caminho? Você tem certeza, sempre? A gente só pode ter convicções a respeito do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, nos guiando, nos direcionando, aí vem convicção. Vem convicção. A palavra de Deus diz, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Quem vai trazer essa paz? O que vai trazer essa paz para o seu coração? Pastor, eu não estou em paz, eu estou em guerra. O que vai trazer paz para o seu coração se não for a presença do Espírito Santo? Eu quero dizer para você nessa noite aqui, Jesus nessa festa, ele estava dizendo para as pessoas, e olhando para as pessoas, e vendo que elas tinham necessidades, como eu e você temos. Ele estava perguntando para elas, você tem sede? Você tem sede? A sua vida está seca? A sua vida já não produz nada? A sua vida é como um walking dead, né? Que é um morto-vivo. Ou a sua vida está tão imersa em outras coisas. Você não consegue sair de uma vida virtual que você tem. É o tempo todo no computador, é o tempo todo na internet, é o tempo todo nos aplicativos. Você não consegue se desconectar disso. Essa é a sua vida. É isso que está conduzindo você, é isso que está direcionando você. Você não consegue desligar o seu celular numa reunião da igreja. Você não consegue desligar o seu celular num jantar com a sua esposa.
Você não consegue desligar o celular, você está dentro desse mundo, imerso nele. Sabe tudo o que está acontecendo. Sabe desde o placar do jogo de hoje, até se alguém morreu lá na Etiópia. E a sua vida está seca. E você não está produzindo nada. Do seu ventre, diante de você, não está jorrando água nenhuma. Está seco. Se pudéssemos ter uma torneira em cada um de nós, e a gente abrisse a torneira, o que ia sair de você? Que tipo de água ia sair de você? Água suja? Jesus está chamando para que nós estejamos totalmente, todos os dias, em todo momento, submerso no Espírito Santo. Talvez nós trocaríamos a expressão em ser batizado com o Espírito Santo por estar batizado no Espírito Santo. E estar constantemente batizado no Espírito Santo. As nossas atitudes demonstram isso. Quem nós somos aponta para isso. Se somos de fato batizados no Espírito Santo. Se a coisa mais importante de fato para mim é buscar a presença de Deus. A gente canta isso, é tão bonito, os textos são tão poéticos. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas eu não busco. Eu busco todas as outras coisas primeiro. E o reino de Deus é sempre o último que eu busco. E Jesus está fazendo um convite. Numa festa onde ele era hostilizado. Onde as pessoas não queriam que ele estivesse ali. Ele fala, ele faz um convite. Vem, busque. Você está com sede? Vem e beba. Porque uma vez que você beber, de dentro de você vai fluir rios de água viva. De você. É de você que vai fluir isso. Então, como que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Eu creio, depois eu busco. Eu busco como, né? Então eu vou parar toda a minha vida e vou fazer uma dedicação exclusiva, né? Eu vou para um retiro, o pastor Marcos esteve recentemente num retiro e é ótimo fazer isso. Maravilhoso termos tempos assim, é saudável, é salutar fazer isso. Mas e se eu não posso fazer? E se eu não tenho um período na minha vida em que eu posso parar tudo? Uma semana, 15 dias, um mês? O que eu vou fazer? Eu estou condenado então a uma vida seca. Não. Você faz isso no seu dia a dia, buscando a Deus. No seu dia a dia. Fazendo o que você faz. Buscando Deus onde você está. Porque, o Marcos estava falando isso ontem lá na montanha, né? Sabe, quando a gente lê assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, talvez alguém pode achar assim, né? Pode pensar que quando o texto diz isso, buscar-me-eis, né? Quando é para buscar, como se Jesus, ou como se Deus estivesse se escondendo de nós, né? Brincando de pique-esconde com a gente, e que a gente fosse ter que ficar caçando e procurando Ele. A expressão aqui é, quando eu busco, eu encontro. Quando eu busco, eu encontro. Ato contínuo, a minha vontade, o meu desejo, que não vem de mim, mas quando eu sinto essa vontade de buscar, imediatamente eu encontro. Ninguém que busca volta vazio. Amém. Ninguém que busque não encontre. Cada um de vocês aqui, eu conheço algumas histórias aqui, mas cada um de vocês buscou algo e encontrou Deus. Alguns aqui têm histórias que encontraram Deus de forma diferente umas das outras, é óbvio. Mas estava buscando, creu e depois buscou. Então como é que eu recebo? Eu creio e depois eu busco. Eu busco a presença de Deus. Obrigado, meninos. Aí, os meninos ajudam a leitura, traz água para o pastor, benção, hein? O diácono da igreja. Obrigado, meninos. Jesus fez essa promessa que nós seríamos cheios do Espírito se buscássemos. Se você tem buscado, eu tenho certeza que você tem achado. Se você não tem recebido, é preciso rever a sua busca. É preciso rever a sua busca por Deus. Entregar-se a Deus e buscá-lo de forma ardente
sempre resulta num poderoso encontro com Deus. Sempre resulta num poderoso encontro com Deus. Ninguém que busca verdadeiramente a Deus volta de mãos vazias, volta frustrado. A gente sempre encontra. Uma maneira de encontrar Deus pensando na nossa forma tão limitada, a nossa forma tão pequena de enxergar as coisas, e muitas vezes não somos nem sequer orientados ou ensinados dessa maneira. Mas sabe, uma das maneiras, não a única, mas sabe, o momento da adoração é um momento de busca a Deus. A Vineyard tem um princípio em que a adoração, as coisas que nós cantamos aqui, elas são de cunho de entronizar o Senhor. Deus é o centro da nossa adoração. Então, no momento da adoração, em que eu estou entronizando o Senhor, eu estou dizendo para Ele que Ele é bom, que Ele é perfeito, que eu o amo de todo o meu coração, que eu me entrego, que eu me rendo a Ele, que Ele reina, que Ele é Senhor. Essas são palavras de alguém que está se aproximando, que está querendo estar nessa presença constantemente. Não desperdice os momentos de adoração, seja aqui na nossa reunião geral, seja lá no grupo caseiro, na casa dos irmãos, seja na sua casa, sozinho, no carro. Quantas vezes, dirigindo sozinho, com uma música no som, o meu carro foi tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu viajei daqui de Vitória para o Rio de Janeiro sozinho. A Helena lembra dessa história. Fui lá socorrer um amigo. E, assim, talvez pelo período de tempo, né, daqui ao Rio, eu devo ter feito com umas 6 horas, Adriano. 7 horas, eu acho. Estava sozinho, era um Tempra 2.0. 4 horas e meia. Vamos, para a gente não perder tempo com esses detalhes, vamos arredondar para 6 horas. Então, 6 horas ouvindo, orando. Claro que muitas das orações é Senhor, me guarda aqui nessa 101 perigosa. Mas foi uma experiência, uma das mais marcantes que eu tive, de ouvir Deus falar comigo. Deus trouxe uma palavra tão clara para mim dentro daquele carro, que parece que Ele estava do meu lado ali. Eu não me lembro de ter sentido e ter vivenciado uma experiência dessa forma, de uma outra vez. Dentro de um carro. Eu não estava buscando, eu não estava em jejum, eu estava dirigindo, preocupado com o meu amigo que estava numa situação lá no Rio de Janeiro que precisava da minha ajuda. E eu estava indo para lá. E Deus falou, Deus revelou coisas para mim que começaram a acontecer anos depois. Quando as coisas começaram a acontecer, eu me lembro disso, eu falei assim, caramba, aquela experiência que eu tive no carro, indo para o Rio, Deus falou comigo que isso ia acontecer e está acontecendo. Eu tinha esquecido. Ou seja, nós precisamos estar o tempo todo conectados com a presença de Deus. O batismo com o Espírito Santo, eu volto a dizer, não é um evento, é a nossa vida. É a nossa vida em batismo. A nossa vida o tempo todo submersa no Espírito Santo de Deus. E aí, os dons, o discernimento, o entendimento, a direção certa, a nossa ansiedade aplacada, o nosso olhar atento ao pecado, às artimanhas do diabo, isso tudo fica aguçado quando você está submerso na presença de Deus. Amém. Tem coisas que você só vai conseguir enxergar quando você estiver mergulhado no Espírito Santo de Deus. Permanentemente mergulhado na presença de Deus. A segunda pergunta que a gente sempre faz é o que acontece quando eu sou batizado no Espírito Santo. Bom, há inúmeras maneiras de sabermos isso, há várias formas. Como eu já disse aqui, algumas pessoas, alguns grupos, algumas comunidades, algumas igrejas vão elencar, vão citar alguns dons que isso
que isso representaria de uma forma visível que uma pessoa é batizada e tem o Espírito Santo. Não é assim que nós entendemos, né? O nosso entendimento não é esse. Nós entendemos que as manifestações dos dons, elas são diversas, elas são inúmeras. E qualquer pessoa pode receber qualquer um desses dons. Como eu já falei, nós vamos ter uma mensagem especificamente sobre isso. Mas sabe uma coisa que acontece com a gente, e isso acontece com todo mundo? Acontece com a gente algo que é um transbordamento de alegria e de amor. Há algo que foge às vezes à nossa própria, como é que eu diria, nossa própria personalidade, sabe? Você fica, às vezes você é uma pessoa mais séria, uma pessoa mais centrada, uma pessoa talvez mais cartesiana, assim, mas vem uma alegria, vem algo que você fala assim, cara, nem parece que sou eu. É algo que vem de dentro de você, que vai mexendo com aquilo que está mais estruturado dentro de você. Mexe de fato com as estruturas de quem nós somos. E isso pode ser numa oração simples na sua casa. Isso pode ser aqui, na reunião geral. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Desde que nós estejamos buscando isso. O batismo do Espírito Santo é um dom de capacitação. De capacitação, mas ele é também um dom para experimentarmos Deus de forma mais poderosa. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo de Deus é um dom de capacitação, então, eu não tenho dúvidas de que quando você recebe, quando você está submerso nas águas do Espírito Santo, se o Espírito agraciou você com um dom, seja ele de línguas, você vai orar em línguas. Se for de interpretação de línguas, você vai interpretar essas línguas. Se for o dom de discernimento, você olhar para uma situação e ter um discernimento claro do que está acontecendo, isso vai ser uma capacitação para você. Ótimo, excelente, isso é maravilhoso. Mas isso não é o mais importante, talvez. O mais importante é você experimentar Deus de uma forma que talvez você nunca experimentou. Talvez você tenha sido criado na religião cristã, você tenha sido criado num lar evangélico, você cresceu ouvindo um monte de coisa. Mas quando você para pensar assim, o que eu conheço de Deus? Que experiência real assim eu tive com Deus, que marcou a minha vida? Se você estiver lembrando de alguma ou de algumas, que bom, que ótimo. Espero que tenhamos uma oportunidade para que possamos compartilhar essas experiências. Mas se você está pensando assim, eu não tenho nenhuma. Quem sabe não é hora de você parar e pensar, será que eu não estou servindo de forma simplesmente religiosa? Será que eu não estou fazendo apenas as coisas de forma tradicional, no que diz respeito a uma tradição? Mas isso já não queima no meu coração? Isso já não arde no meu coração? E você pode ter alguns, da mesma forma que existem indícios da presença de Deus, né? Um transbordar de alegria, uma satisfação, uma alegria de servir a Deus, de falar sobre Deus, de querer amar a Deus, de querer fazer parte do reino. Quando você não tem isso também, são fortes indícios de que a sua vida está muito seca, de que tem algo errado aí com você. Se você não consegue ter alegria na leitura de um texto bíblico, as pessoas às vezes acham engraçado como às vezes eu me empolgo lendo alguma coisa da Bíblia, e como às vezes eu falo algumas coisas são um pouco de viagem às vezes da minha cabeça, algumas coisas não. Algumas coisas de fato saltam aos meus olhos no texto, mas porque há uma alegria em descobrir coisas. Há uma alegria em descobrir o que Deus está falando comigo quando eu estou lendo. Há uma alegria em poder cantar canções. Sabe, eu sei tocar meia dúzia de notas. E eu de vez em quando pego lá o violão e fico tocando na minha casa. Cantando canções antigas.
E fica eu e a Ariana, não sabe quem sabe menos as letras, se eu ou ela. Acaba que sai uma outra canção, né? Sai uma versão diferente da original. Mas a alegria de fazer isso, de colocar um hino e ouvir, e como alguns hinos antigos, eles são, às vezes, literalmente palavras de Deus cantadas, né? Existem alguns grupos mais antigos que cantavam textos bíblicos. Era excelente para decorar versículo, né? Você aprendia a música e já estava decorado ali uns 4, 5 versículos. Isso é maravilhoso. A alegria de fazer coisas simples. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à presença de Deus. A alegria de servir a Deus. A alegria de pertencer ao corpo de Cristo. A alegria de pertencer ao reino de Deus. Se você não tem sentido essa alegria, algo está errado. Algo está errado. Pastor, mas você não conhece a minha vida está difícil, as coisas estão complicadas, a vida de todo mundo. Não, mas a minha é mais complicada, mais motivo para você se jogar nas águas do Espírito Santo. Você se lançar e falar: Senhor, vou me afogar nisso aqui, não tem mais o que fazer. Não tenho mais o que fazer. Deixa essas ondas do mar, do Espírito Santo de Deus, então, te conduzir, te levar. Aleluia. Saiba que você vai parar num lugar seguro. Aleluia. Saiba que você vai sair dessas águas muito melhor do que quando você entrou. Mas você precisa crer, você precisa querer isso. Você precisa buscar isso. Você precisa analisar a sua vida e sentir se você tem de fato sentido sede por essas coisas, sede pela presença de Deus. Eu quero concluir esse tema aqui que nós tratamos hoje com uma leitura. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando a gente lê a narrativa do Espírito Santo, né, do dia de Pentecostes lá no templo em Jerusalém, que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, encheu o lugar, e as pessoas falavam em outras línguas, e as pessoas entendiam o que era dito, né? Uma coisa assim, eu fico imaginando uma cena, uma loucura acontecendo naquele momento ali com aquelas pessoas. Mas quando eu leio esse texto aqui, eu sinto uma paz tão grande. Os discípulos ficaram sabendo que lá em Samaria, no outro lado, numa região inóspita até para os judeus, as pessoas tinham recebido a palavra, tinham aceitado Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, mas eles não conheciam ainda o Espírito Santo. Então, Pedro e João foram lá e perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: não, o que é isso? Eles explicaram o que era. E o texto diz que eles impuseram as mãos. E eles receberam. Tipo, receba o Espírito Santo. Eu queria que a gente orasse hoje assim. Então, eu queria primeiro ajuda dos irmãos para isso. Eu sei que na nossa comunidade, nós somos uma comunidade muito heterogênea em todos os sentidos. Nós somos uma comunidade jovem, irmãos que vieram de muitas origens diferentes, pessoas que se converteram aqui também, que não conheceram nenhuma outra comunidade de fé. E isso tudo é fantástico, isso tudo é muito legal, isso tudo é um cenário muito parecido com o que estava ali em Jerusalém.
com gente diferente, com cultura diferente, forma de pensar diferente. Isso é fantástico, isso é maneiro, isso é reino de Deus. Então eu quero, primeiro, pedir para que fique de pé. Você que tem... Calma. Você que tem... os meninos estão muito prestativos hoje. Vocês estão jóia, viu? Dá 10 para vocês. Eu queria que ficasse de pé nesse momento. Você que tem convicção de que você está num momento de caminhada e que você tem plena convicção. Eu não estou dizendo aqui que você que vai ficar de pé agora, que você é um super-homem, uma super-mulher. Não é isso, não. Mas você tem plena convicção que de toda a sua luta de caminhada e tal, você tem plena convicção de que o Espírito Santo de Deus tem governado a sua vida. Nós cantamos aqui a última canção, né? Uma das últimas canções que cantamos, né? Vem Santo Espírito, vem nos encher, governar as nossas vidas. Governar as nossas vidas. Então, se você tem essa convicção, não que tudo está indo bem, não que tudo, está tudo mil maravilhas, não. Mas você tem convicção de que o Espírito Santo de Deus está no controle da sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé.